todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que essa oportunidade da gente trocar experiência a respeito de um tema que foi tão sensível a todos nós, né? Eu me lembro bem, porque quando surgiu a Covid, eu ainda estava no hospital, eu não era ainda comandante do hospital de campanha, e eu via o clima que se abatia lá sobre os profissionais. Ainda é, mas mais naquela época. Um inimigo desconhecido, né, e que não poupava ninguém. Era homem, mulher, rico, pobre, jovem, idosos, militares e civis, então acometeu a todos nós. Eu sou da turma de 97, estou no meu segundo ano de comando e estou muito feliz à frente do hospital de campanha. Sempre tive na parte assistencial. Transitei pelas policlínicas, pelos hospitais e já no final da minha carreira, já estou chegando à reserva. Se Deus quiser, em dezembro eu passo para a reserva e passo o meu comando. Eu fui presenteada com o hospital de campanha. Então, são dias assim que tem sido de muita alegria, porque é um desafio, uma coisa nova que eu tive que aprender, e numa situação de pandemia. Então, eu mal estava aprendendo de hospital de campanha, já tendo que combater. Missão real. Então, foi um desafio muito grande, e tem sido até então. Então, eu vou apresentar as lições aprendidas, mas antes é importante a gente falar do preparo e apresentar o hospital de campanha, porque eu vi aí pelas minhas andanças aí pelo Brasil, se conhece muito pouco a respeito do hospital de campanha do Exército. Muitos têm a ideia de ser um hospital aos moldes tradicionais, com especialistas, com cirurgia, e não é bem assim. Então, eu vou apresentar os meios do hospital de campanha e suas capacidades e vou discorrer sobre o emprego dual do hospital de campanha durante a pandemia e as lições aprendidas. Vou seguir esse sumário, os antecedentes históricos, o hospital de campanha com seus recursos, possibilidades de emprego, a nossa certificação junto à ONU, que a gente foi recertificado agora dia 8 de junho, o uso dual do hospital de campanha durante a pandemia e as lições aprendidas. Bom, já começa a diferença por aqui. O hospital de campanha é uma organização militar de saúde e é chamada especial. Por que especial? Porque é a única operacional do Exército e foi uma unidade que participou da Segunda Guerra Mundial. E a nossa subordinação também é diferente. Todos os hospitais, policlínicas, as organizações militares de saúde são subordinadas à DESAL, DGP. A nossa subordinação é ao comando logístico. Então, a gente é subordinado à base de apoio logístico, que fica lá na Vila Militar, e esse ao COLOG. Nós temos no nosso DNA o primeiro batalhão de saúde, que foi criado em 1943 e que participou da Segunda Guerra Mundial. Tinha, na ocasião, 600 militares, diferente da nossa realidade. Aí são algumas fotos da época, as viaturas que se usavam, que a gente já pode ver algumas das barracas, a viatura época também. Em 65, a gente participou dessa Força Interamericana, já uma missão de paz. Em 69, a gente é transformado em primeira companhia de saúde, conservando o estandarte histórico. Em 72, aparecem as primeiras unidades logísticas. Em 96, a gente então, recebe a nomenclatura de hospital de campanha. Então, em 96, a gente já passou a essa dominação que a gente tem até hoje. E em 2009, a gente passa a subordinação da base de apoio logístico. E a nossa missão aqui é a nossa razão de existir. O Hospital de Campanha tem a missão de realizar apoio logístico de saúde aos militares e civis empregados nas operações do Exército Brasileiro e em outras atividades julgadas necessárias. Até então, o Hospital de Campanha vinha sendo empregado em operações,
Mas a gente é também empregado em situações junto à Defesa Civil, situações de calamidade, e, no caso da pandemia, a gente foi largamente empregado. Nossos meios, nós temos 47 barracas canadenses, são barracas climatizadas, que os senhores já devem conhecer, 43 contêineres, 44 viaturas, 6 empilhadeiras, 5 geradores, material classe 8 de equipamentos médicos, uma pequena fortuna, e o desafio maior é manter tudo isso aqui em condições de ser empregado de hoje para amanhã, porque calamidade, desgraça, doença não manda recado. Quando tem, você tem pouco tempo de reação e você tem que desdobrar de hoje para amanhã. Então, o desafio maior é manter todos esses meios em condição de pronto emprego. Container especializado, a gente tem centro cirúrgico, unidade cirúrgica, centro de tratamento intensivo, necrotério, que está prestando apoio lá no Hospital Geral. Eles estão com obra lá no necrotério deles, então já está lá há mais de 6 meses. Laboratório, lavanderias, cozinhas, banheiros, raio-x, contêineres júnior e alguns contêineres extramodos. Então, a gente tem condição de se autossustentar se for necessário. Aí são alguns dos nossos contêineres. Container odontológico, que nossa dentista usa lá na base, ela faz os atendimentos no container. O morgue, o necrotério, como eu falei, a farmácia, lavanderia, cozinha. E aqui é uma outra diferença também. Que organização militar de saúde possui uma frota dessa aqui? Eu, antes de assumir, eu nem sabia, tem viatura aqui que eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, um hospital, uma policlínica, tem ali a ambulância, no máximo uma 5 tom, mas olha aqui, é bitrem, é prancha, side lift, cavalo mecânico, tudo para que a gente possa desdobrar e transportar o hospital de campanha. Aí algumas das nossas viaturas, cisterna de combustível, as viaturas operacionais e a nossa possibilidade de emprego. É muito importante falar isso aqui, até em termos de a gente conseguir recursos para o hospital de campanha. Porque, por apresentar a estrutura modular, flexível, passível de ser desdobrada relativamente rápido, o hospital de campanha pode ser empregado em situações operacionais e assistenciais, tanto no meio militar quanto no meio civil. Então, a possibilidade de emprego, apoio às operações militares, que a gente faz todo ano, faz parte, apoio à defesa civil em calamidades, como a Marinha falou também, emprego em missões de paz, comunidade médica nível 2, nos acisos e em outras. Uma coisa importante, sempre por determinação do COLOG, sempre mediante ordem. Aí a possibilidade nas operações, nós estamos no 3º escalão, o apoio em combate ele é escalonado, então nós estamos aqui. É uma estrutura que não é leve, a gente tem que ter certa infraestrutura para desdobrar, não é em qualquer terreno, então a gente não fica muito à frente, a gente fica mais à retaguarda, porque nossas viaturas precisam chegar, deixar os contêineres, os materiais, o ar-condicionado, e são viaturas pesadas. E a gente não consegue também retrair de uma forma rápida. Então, tem certas limitações que o hospital de campanha tem que obedecer para cumprir bem a missão. Aí é um exemplo de alguns módulos desdobrados. Fomos certificados em 2017 pela ONU. Aí são fotos à época. E para a gente funcionar como unidade médica nível 2, tem que ter essas capacidades. 40 pacientes atendidos por dia, em caráter ambulatorial, cirurgia, enfermaria, num tocante a 20 leitos até 7 dias. Tem uma série de exigências que a gente cumpre. E agora, dia 8 de junho, a gente foi recertificado pela ONU, pelo COTER. A gente desdobrou nossos meios, como a unidade médica nível 2, a retaguarda da base, usamos 21 barracas e 14 contêineres especializados numa área de 7.000 metros quadrados. Então, aqui foi o nosso desdobramento.
E todas as estruturas logísticas a gente também desdobrou de forma a ser recertificado. Apoio à defesa civil. Situação de calamidade, aqui é uma missão que a gente desdobrou em apoio ao Morro do Bumba. Então, foi um deslizamento que teve em Niterói já há algum tempo. Operação Acolhida, ficamos lá nessa ação humanitária por 3 anos. A gente voltou agora. Aí são nossas barracas aqui. Ficamos com 12 barracas lá, foi um complexo, né? E aí, essa importante missão. Fazemos parte da Força de Prontidão, que também é uma coisa importante. Nós fazemos parte do sistema de prontidão operacional da Força Terrestre. Então, o que isso quer dizer? Se for preciso, a gente tem que estar de forma assim, de pronto emprego. Então, mais um motivo para a gente estar com todos os nossos meios em condições. Combate à Covid. Aí começa a nossa missão real. Nós prestamos todo esse apoio aqui. No Rio de Janeiro, foi o primeiro, aqui no Hospital Geral do Rio de Janeiro, lá na Vila Militar, já em 2020, quando estava começando realmente a pandemia, que eu falei que a gente não sabia muito bem como era. Nessa ocasião, eu fazia parte do Hospital Geral. Então, eu vivi esse momento aqui, o hospital de campanha sendo desdobrado ali. Uma coisa que a gente não sabia muito como é que era, né, esse inimigo. Então, o hospital de campanha veio ali para reforçar o número de leitos e também fazer ali uma via de testagem. O paciente suspeito, ele não entrava na unidade, ele fazia os testes todos no hospital de campanha. Prestamos apoio também ao HCE, que é o Hospital Central do Exército, IBEX. Em Manaus, no HMAN e o Hospital Delfina, é um hospital civil. Porto Alegre, outro hospital civil de Restinga. Natal, a gente prestou apoio com concentrador de O2. E uma coisa, um detalhe importante, que até então a gente nunca tinha usado concentrador de O2. A gente nem sabia usar. A gente tinha lá 2 na unidade, a gente não sabia usar. Então, quer dizer, a pandemia veio até, assim, numa forma emergencial, adestrar a gente. Porque estava lá, mas nunca foi preciso, não sabia se usar. E a gente aprendeu. Curitiba e no CML com posto de vacinação. Então, o primeiro apoio lá no HG, pessoal sendo empregado no desdobramento. A iniciativa viabilizou 24 leitos, foram leitos extras. E uma coisa que eu vi ali no HG, eu era, à época, na divisão de medicina, eu era chefe da divisão de medicina, eu vi uma ameaça que se aproximava, o vírus, todo mundo falando que vai chegar, a gente se preparou, a gente fez o circuito do paciente por fora para não entrar na unidade, não sentar ali junto do outro paciente que não era suspeito de Covid. A gente fez toda uma logística ali para receber aquele paciente. Até então, vinha um caso ou outro suspeito de média gravidade. Um belo dia, a gente foi para casa. No dia seguinte, estava um clima de guerra lá. Não tinha mais leito, paciente totalmente grave, muito paciente grave, paciente entubado. Eu fiquei apavorado com aquilo. Falei, gente, como é que do dia para a noite o cenário muda? E daí para frente foi só piorando. Era o início mesmo da pandemia, que foi se aproximando devagarzinho, mas que envolveu a todos. Em aproximadamente 2 meses, a gente teve aí esse percentual aí de atendimentos. Apoio ao HCE. Também o HCE usou o hospital de campanha ali como uma reserva de leitos, se fosse preciso. E nossos equipamentos também para mobiliar um leito de UTI. E o IBEX para fazer as testagens. Ficamos lá mais de 1 ano. Aí são as fotos. Eu assumi o hospital de campanha, o comando, em 16 de dezembro de 2020. Aí eu estou em janeiro na minha sala, já estava no HG, já estava no HCE, recebo a ligação do subdiretor de saúde, mandando eu calcular peso e cubagem do meu material
que eu ia para Manaus. Então, foi na correria. E vamos botar os respiradores, e põe o respirador para funcionar. Alguns não funcionam, e eu correndo atrás de manutenção. Mas cumprimos a missão. Saiu o material sendo embarcado, os leitos de UTI, os nossos respiradores funcionando. Aqui é o concentrador de O2. Ele pega o ar ambiente e concentra nos cilindros, que foi uma outra demanda muito importante, aquela falta de oxigênio que teve em Manaus. A gente viveu isso de perto. A gente ficou sem cilindro nenhum. Todos os nossos cilindros estavam empregados. E os concentradores de O2 também, que nós temos 2. Eles não pararam de trabalhar, foi direto. Eu ainda falar com o pessoal, tem que dar um descanso para o equipamento, senão daqui a pouco... Mas foi direto. O menino lá que aprendeu a mexer, o soldadinho, ele ficava direto enchendo o cilindro. Foi uma necessidade real. Então, o Hospital Militar de Área de Manaus, nós desdobramos lá. Quando não acabou, aí no mês de janeiro, veio a determinação para nós irmos com outro módulo para esse hospital aqui, que é um hospital civil. E então nós fomos, esse complexo aqui, 57 leitos, não são todos do HCamp. Aqui também foram desdobrados o Hospital de Recife, parece que a Força Aérea também estava lá. Foi essa área aqui que foi disposta. Então foi a preparação do terreno, que foi lá a Secretaria de Estado que fez, não foi o HCamp, estava preparando para montar o complexo ali. Nosso material chegando, as barracas sendo desmontadas, e aí já os leitos prontos. Teve a visita do então general Pazuello, que era o secretário de saúde, o ministro da Saúde. Ele visitou lá a instalação. E aqui está a gente, com a barraquinha mais surradinha. Da frente aqui, não lembro se é da Aeronáutica ou de Recife, mas foram três hospitais que ficaram ali, num total de 57 leitos. O Hospital Delfina Aziz vem a ordem, que era para a gente sair de lá e ir para Porto Alegre. Então, depois de 3 meses, a gente desmonta e vamos lá para Restinga, lá em Porto Alegre, que também é um hospital civil. Então, fizemos o reconhecimento da área, embarcamos material e aí começamos a desdobrar. A grande necessidade lá era realmente leito de UTI. Então, nossos respiradores todos foram. A região também lá emprestou, acho que 2 respiradores para o hospital. A necessidade maior dessa unidade era respirador. A gente chegou lá, a situação estava caótica. Tinha paciente nos corredores, fora do tubo, tinha paciente morrendo. Então, a gente sentiu a importância desse momento, da gente estar ali com 8 leitos de UTI à disposição do pessoal daquela região. Aí o nosso material, o leito já montado, e aí a gente desdobrado, com 3 barracas, e a grande necessidade foi realmente leitos de UTI. E eu senti lá que aqui tinha secretário de saúde, tinha o comandante militar do Sul, tinha político aqui, tinha muita gente aí. Isso aí foi, teve imprensa, teve um certo movimento aí. Aí o secretário de saúde falando, eu falei também. O que estava acontecendo lá? Estava tendo uma pressão para falta de leito. Então, eles queriam entrar nos leitos dos hospitais militares, que também estavam lotados. Então, isso aí foi uma maneira do Exército oferecer os leitos para a população, mas também preservar nossos hospitais, porque os nossos hospitais também estavam lotados. Não tinha leito extra para a população. Então, foi uma maneira de oferecer esses leitos para a população que estava passando situação de emergência ali. Apoiamos com concentrador de O2 o Hospital de Natal, que também estava com deficiência grande dos cilindros. Ficou lá bastante tempo também, trabalhando dia e noite. Curitiba, quando nós estávamos em Porto Alegre, vem a determinação, isso aí é tudo junto, né? É tudo acontecendo junto.
da gente desdobrar em Curitiba também. Eu não estava nem na sede, eu estava lá em Porto Alegre. Então, o meu subcomandante que estava lá, aliás, não era nem o subcomandante estava em Manaus. O mais antigo lá, que era o meu S4, ele coordenou essa ação. Aí já Curitiba a gente já foi rodando, a gente foi de viatura. Embarca todo o material e segue para Curitiba. E aí, Curitiba foi mais atendimento. Eles queriam fazer ali um fluxo para atendimento de paciente com Covid e não entrar na unidade. Então, foi até mais tranquilo. Aí já desdobrado, a estrutura composta de 3 barracas, aí com posto de triagem, 2 consultórios, leito de enfermaria que não chegou a ser usado, foi mais atendimento ambulatorial e equipamentos, que a gente também levou equipamentos extras, caso eles precisassem equipar aí um leito de UTI. E aí, sendo desdobrado, o atendimento. E o último apoio foi com posto de vacinação no Comando Militar do Leste. Ficamos lá também bastante tempo fazendo a vacinação ali. Entramos só com as barracas, tá? Isso aí tudo foi coordenado pelo Comando Militar do Leste. Bom, lições aprendidas, né? Que é o tema aqui do simpósio. A importância, como eu falei, de manter a prontidão logística com manutenção de todos os equipamentos e meios. A gente, muitas vezes, não tem tempo de reação. Vem a determinação, vem a calamidade, uma pandemia, e você tem que ser prontamente empregado. Você não tem tempo de reação. Então, a importância disso aí, que quem está à frente, como diretor, comandante, é de se preocupar com isso. Correto planejamento e adequado emprego dos recursos, e a gente direcionar o que a gente recebe para isso aqui. E uma coisa que eu falo aqui, vou até passar para cá, saúde operacional versus saúde assistencial. A gente vê, graças a Deus por isso, né? A gente é um país que a gente não está envolvido em conflito, e a gente vê assim que recursos chega mais para a parte assistencial, e tem que ser assim. Mas a gente não pode esquecer da parte operacional. Porque no momento desse, da pandemia, foi tudo empregado. A gente foi importante também. E ano passado eu escutei de uma autoridade que é porque a gente está em fase de aquisição de barracas novas. O nosso hospital já tem mais de 12 anos. Então, a gente está fazendo cotação internacional, estamos participando do processo para adquirir um hospital novo. Aí eu escutei de uma autoridade falar, mas é muito dinheiro para não ser empregado. Mas eu falo, mas a gente não foi empregado? O concentrador de O2 a gente nunca usou, os respiradores a gente nunca tinha usado, a gente usou tudo. Teve época que perguntaram, tem leito para mobiliar, mas tem quantas barracas? Toda hora me perguntavam, meu telefone não parava. Quantos respiradores ainda tem? Quantos leitos ainda tem? Eu não tinha mais nada. Estava tudo empregado. Então, isso aqui é importante. A gente olhar com carinho para a saúde operacional. Porque isso aqui é igual seguro de carro. Se não precisar usar, ótimo. Mas se precisar, a gente não tem que estar em condições? Então, eu vejo isso. Eu estou agora do lado de cá. Como eu falei, eu fui da parte assistencial durante muito tempo. E eu sinto isso. Às vezes a saúde operacional não tem assim o olhar como necessário. E aqui está pegado, olha, a importância e o uso dual do hospital de campanha durante a pandemia. A gente atendeu a população civil também. A gente fez a parte assistencial também. Então, até que ponto? Isso aqui é uma linha muito tênue, né? Então, a gente tem que ter esse olhar mais aguçado para a saúde operacional, que é a nossa razão de existir, né, das Forças Armadas. A importância do trabalho conjunto das Forças Armadas e instituições civis. Foi um inimigo que foi comum a todos, como eu falei no início da palestra. Então, todos os meios e todos têm que estar envolvidos. Não é civil, não é militar, não é... Todos, a gente só está conseguindo vencer essa guerra, não tá né, a gente está ainda caminhando, mas já está parcialmente vencida por conta disso, essa união de esforços. E a conclusão, a prontidão logística,
é condição fundamental para que o hospital de campanha consiga enfrentar seus desafios futuros, cumprir suas missões e com a eficiência e efetividade demandadas. E a última frase aqui, né, o lema do Exército, braço forte, mão amiga. Isso aqui que eu queria ressaltar, essa mão amiga, eu senti muito forte no combate a essa pandemia. Foi a mão amiga das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica, estendida ali para quem precisou. Cumprimentando o brigadeiro Halter, presidente da academia, a nossa honrosa Academia Brasileira de Medicina Militar, e cumprimento todos os acadêmicos presentes e todos os militares da reserva, cumprimentando o comandante Marinho. Eu cumprimento todos os militares da ativa presente, cumprimentando o professor Alexandre, da UFRJ. Eu cumprimento todos os civis que possam estar presentes. Bom, eu sou coronel médica, bombeiro militar, Simone Simões, sou diretora de saúde, sou membro da nossa honrosa Academia Brasileira de Medicina Militar, sou membro da Academia Nacional de Saúde de Bombeiros e Polícias Militares, sou cirurgião pediatra, já trabalhei muito tempo com o nosso querido coronel comandante Moreira, e a gente vem aqui falar um pouquinho do Covid. Acho que falar depois de essas 3 pessoas que falaram sobre o Covid, a gente fica um pouco sem graça. Mas todo mundo tem a sua parcela no Covid. Eu vou falar um pouquinho da DGS, vou falar um pouquinho das estratégias e vou falar do telemonitoramento. E depois das lições que o Covid deixou, não só para o militarismo, não só para a saúde, mas acredito que para a vida de todos nós. Perdi. Então, não poderia deixar de homenagear a nossa academia, o tema que foi escolhido, a medicina militar em resposta às calamidades, lições que a pandemia nos deixou. Não poderia de agradecer à Escola Superior de Guerra de nos receber com todo carinho na sua casa e nessa parceria com a nossa academia. E fazer um breve histórico da Diretoria-Geral de Saúde do Bombeiro. Né? Quem somos e o que fazemos? Nós atendemos hoje a 80 mil vidas. E nós existimos desde 1979. Somos jovens ainda, né? Temos 40 e poucos anos, mas nós atendemos os nossos bombeiros da ativa, da inativos, seus dependentes, seus pensionistas, e isso a gente faz como todas as unidades de saúde, todas as direções de saúde, ações de promoção, ações de prevenção e ações de planejamento. Onde nós estamos quando a gente fala em Diretoria Geral de Saúde do CBMERG? Nós estamos em todo o estado do Rio de Janeiro, dividido em 24 unidades. Um hospital central, HCAP, ali está a pessoa que fica no Rio Comprido, que ele é um hospital antigo, datado de 1945, planejado para atender 3 mil vidas, com 70 leitos na época. Somos 4 policlínicas divididas, uma em Campinho, uma em Nova Iguaçu, uma em Niterói e uma em Campos dos Goytacazes. 3 postos médicos na área metropolitana e 16 postos médicos divididos em todo o interior do estado. Geograficamente, nós somos divididos assim, nosso hospital, as policlínicas, os postos médicos, as policlínicas
e os postos médicos do interior. Isso tudo para poder atender a 80 mil vidas. E o Covid? O Covid ele chegou, perdão, como já foi falado, né? Na China, em Wuhan, aonde foi numa feira onde se vendia animais vivos e provavelmente daí para o mundo. Quando o primeiro trabalho clínico, o primeiro trabalho científico foi publicado em fevereiro, ele mostrou que na China, os primeiros dados estatísticos foram vistos que tiveram 99 pacientes e 41 graves. E disso ele mostrou também que a pneumonia era uma pneumonia de etiologia desconhecida e como ela se tornava tão grave tão rapidamente. E o que é interessante nisso é como ela disseminou rapidamente. Isso aqui é um gráfico que mostra só a China. A disseminação do vírus, da doença, rapidamente. E daí para o mundo. Cronologicamente, a gente vê que em janeiro, pelo CDC, foi identificado o novo coronavírus. Em 30 de janeiro, a 6ª emergência de saúde pública foi dada pela OMS. E dia 11 de fevereiro foi dado como doença epidêmica causada pelo SARS-CoV. Então, nós vemos que em pouquíssimo tempo tudo mudou e a gente teve que se adaptar a uma realidade de catástrofe. No Brasil, nós tivemos a portaria do Ministério da Saúde em 3 de fevereiro, reconhecendo o Covid como uma emergência de saúde pública de interesse nacional, e todo o sistema de saúde teve que se reorganizar. Nós tivemos o primeiro caso em São Paulo, em 26 de fevereiro, notificado, um homem de 61 anos, vindo de viagem, né? Ele foi importado. A Fundação Oswaldo Cruz, o primeiro caso de Covid no Rio de Janeiro foi em 5 de março. Uma mulher de 27 anos, moradora de Barra Mansa, também vindo de viagem. E aí nós tivemos o decreto do governo do Estado reconhecendo a situação de emergência de saúde pública do Estado do Rio de Janeiro e as medidas de enfrentamento do Covid. A gente está falando em março, porém, com a história desde dezembro, que se falava de uma doença desconhecida, que começou a sua origem na China, que disseminou pelo mundo. Como que a gente já estava tratando? Então, já estavam acontecendo em todos os setores as reuniões para ver como nós poderíamos tratar um agente desconhecido. Ninguém sabia o que vinha, ninguém sabia como vinha, ninguém sabia como tratar, ninguém sabia o que tratar. E aí, nós começamos a pandemia. Nessa época, eu não era diretora de saúde, eu também, corroborando com os colegas, também estava na linha de frente. Eu era subdiretora do Hospital Central, depois fui diretora e, posterior, diretora de saúde. E a gente vê que, rapidamente, dezembro, fevereiro, março, sendo que aqui elas também já tinha se espalhado para o mundo. O que nós, no CBMERGE, nós fizemos, né? Então, nós fizemos ações administrativas, reestruturação física das unidades de saúde, realocação dos recursos humanos, reestruturação dos serviços oferecidos aos usuários, remodelação dos serviços de aquisição de insumos e medicação, ações educativas e treinamento pessoal, seja técnico, de saúde ou de serviços. Na reestruturação física, nós temos um hospital que ele tem 77 leitos. Nós tivemos que realocar toda a unidade, toda. É um hospital de 2 andares, nós tivemos que tirar a maternidade e virar a CTI, nós só tínhamos 7 leitos de CTI,
chegamos a ter 29 pacientes internados, entubados. E daí, como você vai fazer um hospital que você tem 7 leitos de CTI, passar a ter 29 leitos de CTI? Você tem aparelhagem para tudo? Nós tivemos que ajustar os BIRDs que estavam parados, como quebrados. Conseguimos fazer uma peça para poder fazer esse aparelho funcionar, e todos os BIRDs que estavam parados foram utilizados. Então, os BIRDs que não salvavam vidas lá atrás, salvaram várias vidas no momento da pandemia. E graças a Deus que existiam os BIRDs. A gente fala, né, como foi falado agora pela palestrante anterior, a gente não tem mais respirador? E quem está na linha de frente? Como é que responde? Eu tenho que escolher quem vai viver e quem vai morrer? Não tem oxigênio? O que a gente faz? Manaus, coitados, quem estava lá? Mas chegamos a ter no bombeiro um momento que a gente achou que fosse faltar oxigênio. E é desesperador. É desesperador estar na ponta, só não é desesperador estar na gestão, porque se a gestão se desesperar, ninguém mais funciona. Reestruturação das unidades de terapia intensiva, enfermaria, instalação de hospital de campanha. Chegamos a ter o contato com o Exército para ver se conseguia o hospital de campanha, mas eles estavam todos empenhados. Nós tivemos que fazer um TR e poder ter o nosso hospital de campanha para ter uma retaguarda. Retaguarda de pacientes leves, pacientes que estavam em enfermaria. E aí, como é que foram as reestruturas para a gente poder começar? Tivemos que criar o centro de triagem, e nesse centro de triagem, o paciente, no início, ele chegava com poucas queixas. Lembro bem no início que a gente falava, se você não tiver febre, você volta para casa, e se você tiver febre, você volta para a unidade. A gente não fazia tratamento precoce. E a mudança, ela era tão dinâmica que o tratamento mudou em uma semana e a gente passou a tratar qualquer paciente que chegava com qualquer queixa. Então, ele era triado, ele fazia o teste e ele já começava um tratamento ali. Sendo que a doença, ela era tão... Era não, ela é, né? Tão ruim que o paciente chegava bem de manhã, você liberava ele para casa, à noite ele voltava em insuficiência respiratória. Traiçoeira, que eu queria dizer. A ampliação dos nossos leitos, essa foto aqui, eu gosto de ilustrar bastante, vocês estão vendo que é um paciente de CTI, né? Está vendo que tem um céu? Isso aqui era pediatria. Então, nós mudamos todo o hospital. A pediatria virou um CTI, a maternidade virou um CTI, os pacientes das doenças comuns foram diminuindo cada vez mais, porque ninguém queria ir para o hospital, né? Hoje nós temos o reflexo disso nas nossas filas, e a gente teve também toda a enfermaria mudada para a gente poder atender. O hospital de campanha, nós tivemos que montar 2 hospitais de campanha, um hospital em maio de 2020, de 20 leitos, e um hospital em novembro de 2020, de 12 leitos. Os 2 hospitais foram ocupados plenamente. Nós chegamos a ter um dia de internação, todo o hospital com plena ocupação. Os 77 viraram 100... Não, os 77 viraram 92, mais os 32 leitos que a gente tinha no hospital de campanha. Casos leves e casos graves. A organização dos recursos humanos, o deslocamento da força de trabalho para o centro de triagem, pronto atendimento, pavilhões, unidades de terapia intensiva. Transferência de 115 técnicos de enfermagem. Mobilização de fisioterapeutas de todas as unidades. Retorno dos oficiais médicos, não só médicos,
mas dos órgãos externos. E isso tem que fazer um parêntese e agradecer ao nosso comandante, secretário de Estado de Defesa Civil, Coronel Leandro Monteiro, porque ele deu e dá apoio irrestrito à saúde. O que acontece? A gente conseguiu com ele o apoio de trazer os técnicos de enfermagem de todos os setores, com exceção das ambulâncias, para o hospital. Trazer os médicos cantados em boletim para o hospital. E assim mesmo era pouco, porque a gente tem que ter horário de descanso, tem que ter horário que a gente, pelo menos, refresque a cabeça para poder continuar a tratar esses pacientes. Eu gosto dessa foto, é só da enfermagem. Com todo o sofrimento, eles sempre estavam com um sorriso no rosto. A gente vê os olhos dessas pessoas que atendiam diuturnamente e faziam com o maior carinho do mundo atender os pacientes. Eu falo quando a gente fala de forças armadas, de forças auxiliares, dos nossos hospitais, nós somos da saúde. Quando nós estamos num hospital comum, nós estamos atendendo mais um paciente. Mas quando nós estamos no nosso hospital da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, do Bombeiro, da PM, nós estamos atendendo um amigo, um colega de farda, um pai de um colega de farda, um filho de um colega de farda. E nós não conseguimos vencer sempre. Infelizmente, a medicina, ela tem um limite e alguém vai morrer. Então, para a gente, é muito duro ver um colega, um amigo morrer. E, infelizmente, todos nós perdemos alguém querido, tanto familiar quanto amigo de trabalho. A reestruturação dos serviços dos usuários, suspensão de consultas ambulatoriais, de cirurgias eletivas, todos os serviços em todos os lugares foram suspensos. Hoje nós estamos trabalhando em poder diminuir nossas filas, mas isso houve uma sobrecarga nos serviços de saúde absurda quando a pandemia deu um descanso. Filas cirúrgicas do sistema de saúde represado. O que nós fizemos além da nossa parte física? Então, nós fizemos a mídia educativa, a capacitação dos profissionais, da saúde e da limpeza. Nós estamos aqui, você fica em casa. Quantos não fizeram isso para poder não vir para o hospital? Mais à frente eu vou falar disso no telemonitoramento. O treinamento de profissionais da saúde, o treinamento de pessoas de serviços terceirizados. E quando a gente fala em profissional de saúde, todos nós podemos lembrar que o pessoal da saúde, o profissional de saúde, foi o primeiro maior contaminado por não saber se vestir e se despir do EPI. Então, isso foi mais um outro agravante que nós tivemos. Nós não perdemos nenhum médico. Perdemos um técnico de enfermagem e os outros que faleceram não eram da saúde. Isso mostra que o treinamento ele é fundamental. Os cursos que nós fizemos para o pessoal da cozinha, para o pessoal da limpeza, como limpar e de quanto em quanto tempo limpar as unidades internas das unidades de saúde, né? Cursos para o pessoal da saúde e como fazer toda a limpeza e desinfecção de todo o hospital. Nós aproveitávamos o final de semana, que a gente achava que estaria menos cheio o hospital, mas por muitas vezes o final de semana o hospital continuava lotado, a SPA continuava lotado. Dificuldades das aquisições. Nós tivemos um problema sério, que nós tínhamos uma entrega de material de insumos prevista para o início de março. O que aconteceu? Nós não tivemos a entrega desse material. Ou seja, nós ficamos com muita dificuldade para a aquisição, não faltou EPI, não faltou medicação, não faltou insumos.
mas passamos o pão que o diabo amassou para conseguir suprir tudo isso. Tivemos muita ajuda de hospitais, tanto da rede militar quanto da rede civil. E nós conseguimos vencer. Mas vou falar para os senhores, não desejo o que nós passamos. Se eu tenho inimigo, é o pior deles. Máscara, aparelho de ventilação mecânica. Então, nós tivemos que fazer os termos de referências. Fazíamos os termos de referências. E aí, tinha para vender? Tinha preço? Olha, esse slide, o próximo, os senhores prestem bem atenção. Luva cirúrgica e máscara cirúrgica. Em janeiro de 2020, ela custava 19 centavos. Em abril de 2020, R$ 1,14. A máscara, 12 centavos em janeiro. 3 meses depois, R$ 2,55. Medicamentos que não podiam faltar. Além de não poder faltar, vinha a mídia negra, que falava que a gente não dava o Rocurone, que o paciente estava tremendo, que ele ia morrer, que ele ia parar. E aí nós temos o Rocurone, R$ 20 em janeiro, 4 meses depois, R$ 60. O Midazolam, R$ 6, R$ 30, 3 meses depois. Quem é que suporta isso? Quem é que paga essa conta, gente? Não faltou EPI, não faltou medicação, não faltou equipamento, mas quem é que paga essa conta? Até hoje nós estamos pagando a conta. O comandante falou que ele respondeu na CPI, né? A gente vai responder até daqui 5 anos. Espero que eu não seja chamada. A gente tenta fazer tudo o mais correto possível. Mas existe a possibilidade. Mas eu falo assim, eu vou deixar morrer? O médico chega para mim, Coronel, não tem essa medicação, o que que eu faço? Eu vou falar para ele, deixa morrer? A gente fala isso? Os senhores falam isso? E aí falar do telemonitoramento, como surgiu. Por que a gente fala em telemonitoramento e eu acho que é uma menina dos olhos do CBMERG? É a primeira força militar que fez um serviço de telemonitorar todos os pacientes com Covid-19 ou com suspeitas de Covid-19. Como que surgiu? Surgiu da necessidade de você ter menos pacientes internados, menos pacientes na emergência e você poder fazer um acompanhamento remoto de todos os pacientes ambulatoriais. Você tentar não levá-los para o hospital sem necessidade e você poder encaminhá-los para o hospital o mais rápido possível quando houver a necessidade. Nessa época, a prefeitura começou acho que cadastramento, que ela ligava para as pessoas, perguntava de alguma coisa dos sintomas, se tinha, e cadastrava. Só isso, não tinha continuidade. E o nosso serviço começou dessa necessidade e desse parecer da prefeitura que nós também atuamos, pensamos. E a outra coisa é que nós já fazíamos uma telemedicina, a telecardiologia, né, que a gente fala, que a gente fazia um atendimento remoto. E como? Aí, 20% de internação de idosos com comorbidade, 80% de acompanhamento domiciliar. Será que esses 80% todos precisavam ir para a emergência? Nós todos tínhamos medo de ficar com Covid, de ter Covid, de piorar, de morrer. Quem teve Covid aqui? Quem teve medo de morrer? Pois é. Pois é, não é? Então, eu tive Covid, eu tive uma forma branda, mas passou na minha cabeça a possibilidade de piorar e de morrer. Nós perdemos quem? Tô Chaves, secretário de Estado de Saúde, o cara que mais trabalhou no Covid.
Ele não acreditou que ele poderia pegar. Uma grande perda pessoal, um grande amigo, uma grande perda para a sociedade, uma grande perda para a saúde. E aí? Quem não tem medo? E ele falava, não vou morrer não. Mas o Covid não escolhe. Não tem raça, não tem cor, não tem idade. Ele é traiçoeiro. Ele foi muito traiçoeiro. Hoje já um pouco menos. Temos a vacina, graças a Deus. E aí, qual era o desafio? Medidas para segmento ambulatorial dos casos suspeitos e confirmados. Como é que a gente ia fazer isso? Qual era a estratégia? Qual era o objetivo? Então, a gente queria implantar um sistema de monitoramento capaz de identificar, tratar, encaminhar rapidamente pacientes que precisassem de cuidados mais avançados num curto espaço de tempo. O pessoal do Bombeiro que está aqui são diretores de policlínicas, todos participaram do telemonitoramento. Alguns, como a Coronel Aline, foi a que mais colocou paciente no telemonitoramento e todos faziam acompanhamento. Como que a gente... O que é, né? É uma transmissão eletrônica de dados clínicos e laboratoriais, uma avaliação remota, avaliação, uma abordagem clínica e condutas médicas. O que nós aproveitamos no telemonitoramento? Os profissionais que não podiam estar na linha de frente. Nós tivemos uma grande parceria, ação conjunta, Diretoria de Saúde, Diretoria de Odontologia, Estado-Maior-Geral e Assessoria de Informática. Todos os órgãos foram importantíssimos para que isso se tornasse uma realidade. A assessoria de informática, ela foi capaz de criar uma maneira onde, toda vez que entrasse no prontuário eletrônico o CID do Covid, ele automaticamente já caía no grupo do telemonitoramento. A odontologia, com os seus dentistas, fazia o telemonitoramento e a triagem de todos esses pacientes para chegar no médico. O médico fazia as ligações, cuidava da abordagem clínica e falava para o paciente: você não precisa ir para emergência. O medo se tornou uma realidade do paciente. Então, nós fazíamos um contato a cada 2 dias, porém, o paciente tinha livre acesso ao nosso telefone. Ele poderia ligar a qualquer hora. E ligava. A DGS fazia a definição das diretrizes, o telemonitoramento, o registro no prontuário, o contato via telefone com pacientes do público-alvo, com as devidas orientações feito por médicos, provia o auxílio psicológico do serviço social e da psicologia, confeccionava o boletim epidemiológico diário. O apoio psicológico ele foi importantíssimo. Muita gente ficou com medo, muita gente entrou em depressão e nós precisávamos intervir o mais rápido possível. E aí, o que nós fazíamos? Os nossos médicos já encaminhavam esse paciente para a psicologia, para o serviço social. A odontologia recebia o relatório da DGS, contendo a relação de todos os pacientes a serem telemonitorados. Contato via telefone com os pacientes para coleta de dados, previamente definidos, já num protocolo. Armazenamento das informações em bancos de dados protegidos. Sinalizava para a DGS os pacientes que apresentavam piora clínica, indicados pelo telemonitoramento. E encaminhava os dados para a DGS, resguardando o sigilo e a confidencialidade. Quando nós trabalhávamos, até hoje, o telemonitoramento extrativo. Quando nós trabalhamos assim, nós observávamos um grande diferencial. E qual era o diferencial? A gente fazia o acompanhamento individualizado do paciente, encaminhamento para especialidades, acompanhamento pós-alta. Esse paciente ele poderia ter alta hospitalar, alta do ambulatório, mas ele ainda continuava no telemonitoramento, fazia o acompanhamento também durante a internação e a discussão de todos os casos. Isso deu uma seguridade muito grande para todos e isso diminuiu muito o aporte do doente
na emergência. Por quê? Detectar rápido e precocemente a gravidade, melhorar o acompanhamento de perto. Por quê? A gente consegue, depois de um atendimento do SPA, acompanhar esse paciente? Não. A gente tinha ambulatório funcionando? Não. A gente só tinha o SPA e a internação. E esse serviço fez isso aqui, o acompanhamento de todos os casos. Encaminhar os casos, quando necessário, para especialistas, reduzir sobrecarga dos serviços de saúde. Isso aqui foi importantíssimo. Eu falo para os senhores, especialista, mas tinha ambulatório? Não, não tinha ambulatório. Mas eu tinha uma pneumologista trabalhando no Covid, que se eu precisasse, ela ia atender um paciente na emergência que a gente encaminhava. A outra coisa de encaminhar um paciente grave para o hospital, os senhores são da saúde. Quem é da saúde é péssimo paciente. Então, fala assim, o senhor tem que ir para a emergência. Não, não tem, não. Tem uma médica nossa, que ela foi atendida. Ela falou, não, não vou não. Eu falei, olha, se a senhora não for, eu vou mandar a ambulância buscá-la em casa. Ela foi e ficou internada. E ela foi salva. Então, quão importante tem da gente acompanhar rotineiramente um paciente que pode piorar em horas. Isso reduziu o nosso número de óbitos, reduziu o nosso número de atendimento no SPA. Nossas etapas: elaboração das diretrizes, a ferramenta eletrônica importantíssima, a seleção dos profissionais e treinamento dos mesmos. Todo mundo que entrava para trabalhar no telemonitoramento era treinado. Nós tivemos as publicações em boletim, o extensivo do bombeiro, a primeira revisão e a segunda revisão feita agora em junho com os casos mais leves, após a vacinação. Então, foi criada uma ferramenta eletrônica, no prontuário eletrônico, inseridos os dados suspeitos ou não, ou confirmados do Covid. Isso já era automático para o boletim do telemonitoramento. Daí vinha o contato telefônico. Não demorava 24 horas e esse paciente estava recebendo um contato telefônico dos nossos profissionais. A assessoria de informação, ela atualizava diariamente as listas dos pacientes. A administração da diretoria de GO recebia diariamente a lista e atualizava e distribuía para os médicos e dentistas para poder fazer o telemonitoramento. Todos os pacientes atendidos com CID o 07.1 eram contactados por via telefônica, suspeitos ou confirmados. Contato inicial feito pelo cirurgião dentista, identificava, apresentava, justificava, explicava o funcionamento, classificava o paciente de acordo com idade, sintomas e comorbidades. Após o contato, vinha a avaliação médica remota e a classificação do paciente. Verde, amarelo e vermelho. Verde, paciente estável, continua no acompanhamento remoto. Amarelo, leve intensificação dos sintomas, manejo remoto de conduta inicial, porém aqui a gente fazia ligações mais próximas e muitas vezes encaminhava ao SPA. Vermelho, piora significativa, encaminhado para atendimento médico presencial. Sempre. Paciente atendido nas unidades de saúde Cibemerge, inseria o CID no prontuário e fazia a coleta do RT-PCR. O que acontecia? Independente dele procurar ou não esse resultado, esperar esse resultado chegar, o médico do telemonitoramento já via esse resultado para poder acionar esse paciente o mais rápido possível. Ele já registrava, então o médico verificava o resultado, informava o paciente e registrava no prontuário. Nossos números. Quantos militares envolvidos? 106 oficiais militares, tá? 13 mil, quase 13 mil pacientes telemonitorados. O que nós tivemos? Nós tivemos, num dia só, um pico de 800 pacientes monitorados num dia. Esses médicos e dentistas não dormiam, porque eles ligavam do próprio celular para esses pacientes.
em junho de 2022, teve a estabilidade da pandemia. Por que as novas diretrizes? Porque teve a estabilidade, mas os casos aumentaram. Só que nós tivemos 80% de casos assintomáticos e 90% da população vacinada. Aí nós reformulamos a nossa estratégia, porém, mantivemos o nosso telemonitoramento de outra forma. Como nós fizemos? Um primeiro contato do paciente suspeito, feito por um cirurgião dentista, informações sobre os sinais, sintomas de alerta, disponibilização do contato do médico que poderia telemonitorar. Sendo que esse paciente que vai procurar o médico agora, ele piorando, ele procura. Contato com o paciente no 7º dia, obrigatoriamente, o médico faz para poder dar alta ou não a esse paciente. Então, isso reduziu por quê? Por que nós tivemos que mudar a estratégia? Não só porque os casos são mais leves, porque todos os dentistas voltaram a trabalhar, os médicos que estavam afastados voltaram a trabalhar, e hoje nós temos pouco RH trabalhando no telemonitoramento. Quais são os clientes, né? Nós falamos que nós atendemos da criança ao idoso, do ativo ao inativo, com a mesma clareza, com o mesmo carinho, com a mesma excelência. O hospital ele é antigo, mas ele atende da melhor forma possível. Eu acho que nós, quando estamos acolhidos com os nossos, nós somos melhores e ficamos melhores. Qual foram os nossos resultados? 80% de pacientes não precisaram de internação. Diminuiu a superlotação da emergência. 20% internados com internação precoce, com índice de óbito abaixo da média nacional. Hoje nós temos no Bombeiro o índice de óbito baixo. Acho que é a força militar de menor índice de óbito. Lições que a pandemia trouxe para nós. Eu acredito que a lição da pandemia, ela não veio só para as forças militares, como eu falei. Ela vem para a vida, né? Mas nós temos que falar em todas as áreas de estratégia, áreas de gestão, área pessoal, área familiar. Né? Então, quando a gente fala governança e compliance, a gente tem que falar nos processos de formação, a gente tem que falar na transparência, a gente tem que falar nos órgãos reguladores e fiscalizadores. Quando a gente fala em fortalecer o sistema de saúde, já foi falado aqui, outras pandemias virão, outras crises virão. E nós temos que nos preparar sim. Poderemos não saber o que vai vir, mas nós temos que ter uma retaguarda sim. Não é demais gastar e não precisar usar. Demais é gastar caro e usar ou você perder vida porque você não usou, você não tinha. Prevenção e promoção de saúde, movimento global, nós não podemos deixar de pensar em prevenção e promoção de saúde para diminuir os nossos hospitais, as nossas emergências, intervenção dos órgãos públicos para garantir os direitos básicos do cidadão, lições básicas de higiene. Nós paramos, antes da pandemia, de chegar em casa e lavar as mãos, de tirar os sapatos. O que nós fizemos com a pandemia? Chegávamos em casa, tirávamos a roupa na varanda, né? Entrava pelado em casa para depois falar com alguém dentro de casa. Será que precisou vir uma pandemia para relembrar que a gente tem que lavar a mão, que a gente tem que ter etiqueta ao tossir, que a gente tem que chegar em casa e deixar o sapato na porta da casa? Isso são lições básicas. Solidariedade. Solidariedade. Eu acho que foi o que mais a gente viu. Porque nós vimos pessoas de outros mundos, além muros, se tratando por via web, se apoiando, dando força. Nós vimos, nós da saúde, eu falo com muita propriedade, muito emocionada, todos nós da saúde, nós somos grandes heróis. Enquanto todos estavam em casa, todos, nós estávamos na frente. Com medo também, mas a gente não arredou o pé nenhuma vez. Como diz o hino bombeiro, nem um passo daremos atrás.
Então, o Rio de Janeiro foi o estado que mais perdeu médico no Brasil. Só para a gente ter noção. Por que que ele perdeu mais médico? Porque foi o mais que estava na linha de frente. A União. A União, nós falamos todos aqui que a gestão tem que estar unida. Eu acho que em todas as esferas, federal, estadual, municipal, a gente tem que se unir. A gente fala assim, talento ganha o jogo, né? Porém, a união da equipe ganha o campeonato. Michael Jordan. Isso é sério. Enquanto as pessoas olharem para o próprio umbigo, terem a preocupação política, isso é necessário, tem que ter, mas a gente não pode deixar de ter o nosso objetivo maior, atender o nosso paciente, seja ele extramuro de corporações, seja ele intramuros de corporações. O nosso objetivo é esse. E, acima de tudo, preservar a vida. É por isso que nós estamos aqui, né? Uma vida não tem preço, mas a medicina, ela é muito cara. E os órgãos reguladores estão cada vez mais rígidos. Então, nós somos condenados antes da gente justificar ou antes da gente falar o que a gente gastou, o que a gente pagou e se a gente pagou. Então, isso aqui, acho que isso aqui é a maior lição que a gente tem que ter em tudo na área da saúde. Porque a área da saúde, ela virou vilão de tudo. Nós somos os heróis de poder não perder mais pacientes, de tratar todo o Covid. Mas nós somos os vilões que gastamos sem pensar. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é decidir. Coralina. Todos nós somos gestores, estamos em alguma posição de decisão. E decidir não é fácil, principalmente quando se trata de muitas vidas. As vidas estão nas nossas mãos, mas nós temos que ter sabedoria, temos que ter clareza, temos que ter transparência em poder decidir. Aí não podemos deixar que outras forças coíbem a nossa decisão. É muito importante. Eu sempre falo assim, eu estou na DGS há 1 ano e meio, quase 2, mas o dia que eu não puder fazer o que eu acho correto, eu entrego. Eu acho que a gente tem que ser honesto com a gente e com os outros. Até hoje, o comandante confia em mim. Pode, a partir de amanhã, não confiar ou ter um cargo político que ele tem que colocar lá, entenderei perfeitamente. Mas enquanto eu estiver sentada ali, falo para todos os meus comandados. A gente tem que ser transparente. A gente tem que ser honesto. Porque até daqui 5 anos a gente vai estar respondendo. Não importa onde a gente esteja, na terra, no mar, no ar, nas ruas, protegendo a população. Fotos reais da semana passada. Ou apagando fogo, incêndio do Hospital Bom Sucesso, praia de Copacabana, incêndio na mata. A gente está aqui para a gente poder atender a nossa população, a gente está aqui para atender o nosso militar, a gente está aqui para dar, sim, lição, porque a gente está reunido num dia inteiro para falar o que o Covid trouxe de bom para a gente. Trouxe coisas ruins? Trouxe, muito. As perdas são enormes. A perda emocional, enorme. Isso não volta atrás, mas deixou um legado. Um legado que a gente tem que trabalhar, um legado que a gente tem que respeitar a vida, um legado que a gente tem que se respeitar como gestor, e um legado que todos nós somos heróis, sim.
Porque enquanto todo mundo estava em casa, nós estávamos trabalhando.